Olá, meu nome é Mayara Zou e eu vou apresentar a minha pesquisa com o título Análise comparativa da equidade espacial relacionado ao acesso às escolas em cidades brasileiras, uma análise dos planos de mobilidade urbana. A minha pesquisa é orientada pela professora Mariana Abrantes Gianotti e que tem como colaboradora Bruna Pizon. A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Estudos da Metrópole da USP e no Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica. A pesquisa ainda está em desenvolvimento e, por isso, os resultados obtidos e as conclusões são parciais. Sobre a importância, podemos dizer que, em comparação às oportunidades de emprego, as oportunidades de educação, ou seja, as escolas, são mais bem distribuídas ao longo do território. No entanto, foi observado por Pizol que, em São Paulo, há uma concentração das melhores escolas no centro e das piores escolas nas periferias da cidade. Sobre a importância das viagens por motivo de educação, em São Paulo, o motivo de educação é o segundo maior motivo gerador de viagens. E é importante mencionar a Lei Federal 12.587 de 2012, que apresenta a obrigatoriedade da elaboração dos planos de mobilidade urbana para os municípios que atendessem aos requisitos. Os objetivos da pesquisa foram analisar e comparar a equidade espacial relacionada ao transporte público e ativo associada ao acesso às escolas do ensino básico de 6 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, bem como observar como o acesso às escolas é tratado pelos planos de mobilidade urbana, em especial quanto aos incentivos à sustentabilidade no transporte escolar, com priorização dos modos ativos. A metodologia consistiu na pesquisa documental dos planos de mobilidade urbana. Para as cidades com mais de um documento compondo o plano de mobilidade urbana, priorizou-se a análise do diagnóstico e do relatório final. Primeiro, selecionou-se os termos ligados à educação, sendo eles educação, escola, escolas, ensino, ensinos, estudo, estudos, escolar e escolares. Em seguida, realizou-se a pesquisa documental nos planos de mobilidade urbana, fazendo um levantamento das citações dos termos. Em seguida, foi feita uma análise dos contextos das citações para verificar se elas estão ligadas ao transporte escolar. E, por fim, as informações coletadas foram sistematizadas e organizadas em tabelas e gráficos. Aqui, como resultado, nós temos um exemplo de um gráfico feito pela pesquisa que sistematiza a contagem das citações. Como resultado, nós temos que foi observado um uso polissêmico dos termos, ou seja, por exemplo, o estudo é utilizado como sinônimo de pesquisa e educação é usado para falar sobre educação de trânsito e educação ambiental. Além disso, no geral, as viagens por motivo de educação foram mais citadas para se referir às viagens por ônibus ou voos escolares e nas caracterizações das viagens a pé. Os planos sem um documento separado para o diagnóstico, ou seja, Fortaleza e São Paulo, tiveram menos referências às viagens por motivo de educação. Fortaleza cita a expressividade das viagens por motivo de educação, principalmente na sobrecarga do sistema de transporte nos horários de pico, mas não apresenta uma caracterização ou uma análise mais detalhada. São Paulo concentra a análise nos transportes por ônibus ou voos escolares e não menciona as viagens por motivo de educação realizadas a pé, por exemplo. Os planos com um documento separado para o diagnóstico tiveram mais referências às viagens por motivo de educação, mas isso não significou que essas referências foram transformadas em medidas direcionadas às viagens por motivo de educação. O tema da caminhabilidade foi mencionado tanto por Curitiba quanto por Salvador. Curitiba menciona a existência de um plano estratégico de calçada que tem como um dos tópicos o desenvolvimento de rotas seguras às escolas. Essa proposta é vista como não prioritária pelo plano de mobilidade de Curitiba, pois a taxa de óbitos de jovens menores de 18 anos, ou seja, o principal público que frequenta as escolas, é significativamente menor do que a dos idosos. E Salvador, por sua vez, analisa a qualidade das calçadas dos entornos das escolas e conclui que 93% das calçadas do entorno das escolas precisam de algum tipo de adequação. E ressalta a importância de se considerar as escolas ao realizar algum tipo de melhoria na infraestrutura. Como conclusão, nós temos que não foi encontrado nenhum tipo de indicador para o monitoramento das ações ligadas ao incentivo à sustentabilidade por meio do transporte ativo nos deslocamentos das escolas.
No geral, as referências às escolas e as viagens por motivo de educação se concentram em programas de conscientização com foco na segurança viária e com pouco, quase inexistência, de referência ao incentivo do transporte ativo. Apesar do tema da caminhabilidade ser tratado por Curitiba e por Salvador, a Avenida Salvador enfatizou a importância da qualidade das calçadas nos entornos das escolas e apresentou algum tipo de proposta para isso. Essas são as referências, e por fim gostaria de agradecer à professora Mariana e à doutoranda Bruna pela orientação e auxílio na pesquisa, e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, pelo financiamento dessa pesquisa. Obrigada!